Sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Nós estamos hoje falando sobre o capítulo 4. Já tem algumas quartas-feiras, acho que 5 com hoje, a gente está falando sempre sobre o livro de Lucas. Toda quarta-feira a gente está fazendo um estudo em cima aqui do livro de Lucas. O bispo Rondinelli passa para a gente o estudo e a gente então repassa para você. Lucas capítulo 4. O que acontece? Deixa eu explicar para você. Cada quarta-feira a gente está falando sobre um pedacinho. Já teve a quarta-feira que a gente falou sobre o nascimento de João Batista. Depois falamos sobre o nascimento de Jesus. Semana passada falamos sobre a apresentação de Jesus no templo. E assim a gente está indo. Hoje nós vamos ensinar sobre por que Jesus, quando ele chegou lá na cidade dele, Nazaré, por que o milagre não acontecia do jeito que deveria acontecer. Você vai ler essa palavra. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Você se importa de eu ficar aqui em cima, gente? É que está passando o culto online e a câmera pega só aqui. Então se eu descer aí as pessoas não conseguem me ver, tá bom? Então eu vou ficar daqui, mas de vez em quando eu vou descer aí o pessoal entende. Mas a gente vai ler daqui, tá bom? Vamos ler? Eu vou ler no capítulo 4, leio a partir do versículo 14. Então ele fala assim, diz assim: então, acharam, pessoal? 4:14, capítulo 4, versículo 14. Quem que estiver em casa e quiser acompanhar, pode acompanhar. Capítulo 4, versículo 14. Então ele fala assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Eu estou lendo nessa versão que é conhecida como a versão fiel, mas se tiver alguma diferencinha aí em questão de tradução, o sentido é o mesmo. O que acontece? Quando Jesus começou a pregar, foi logo depois da tentação. Quando ele começou a pregar a palavra de Deus, ele ia pregando aonde? Nas sinagogas. Pastor, o que é uma sinagoga? Sinagoga é uma igreja menor, uma igreja pequena, como aqui. Tinha o templo, que era, as pessoas iam de ano em ano, e tinha a sinagoga, que era uma igreja onde as pessoas, era uma igreja dentro das cidades, onde as pessoas iam sempre, principalmente aos sábados. E a Bíblia está dizendo aqui que quando Jesus pregava, quando ele ensinava na sinagoga, ele era louvado pelas pessoas. Você leu isso aí? Aí no versículo 15, ele fala, aliás, 16, ele fala assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha para o pastor um minutinho. Você viu escrito aí? Jesus, ele tinha um costume. Qual que era o costume que ele tinha? Ele ia às sinagogas, ou seja, às igrejas pequenas. Todo sábado ele estava na igreja. Naquela época, o povo de Israel guardava o sábado. Hoje nós tiramos como o dia principal o domingo, mas naquela época era muito normal as pessoas separarem o sábado. Até hoje os judeus guardam o sábado. O que Jesus fazia no dia do descanso? Ele tinha como costume ir para a sinagoga, para a igreja, e ali ele pegava a palavra, que não era assim, claro, não era um livro como hoje, era um rolo, e ele pegava a palavra de Deus para poder ler a palavra. Você sabe, deixa eu te orientar uma coisa muito importante. Está dando para você me ouvir bem, pessoal? Tá? Então o que acontece? Eu acho estranho ficar assim longe, mas faz parte. O que acontece? O que eu quero que você entenda? Quando os discípulos perguntaram para Jesus, depois você lê lá em Mateus capítulo 24, a Bíblia fala assim, que os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram assim para ele: mestre, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Hoje as pessoas olham para o mundo como está, é pandemia, é guerra, é toda hora um problema pior, sim ou não? E todo mundo olha e fala assim: isso aí é um sinal da volta de Jesus. Só que o que acontece? Quando os discípulos perguntaram que sinais haverão da tua vinda, sabe qual foi a resposta de Jesus? Lá em Mateus 24, ele fala assim: vede que ninguém vos engane. Qual o maior sinal
da volta de Jesus? O engano. E quem são as pessoas que são enganadas? As pessoas que não conhecem a verdade. É fácil enganar uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra. É fácil, por exemplo, hoje mandaram para mim um vídeo de um rapaz, um padre, dizendo o seguinte: olha, a igreja está acima da palavra de Deus, porque quem escreveu a Bíblia foi a igreja. Eu queria te perguntar, seja sincero com o seu pensamento: quem é maior, a igreja ou a Bíblia? Quem é maior, gente? A Bíblia é maior, claro. Qualquer pessoa, mais que seja ignorante, sabe disso. Mas o engano está tão grande aí fora, que existe lá o pregador, um padre, dizendo para as pessoas que a igreja é maior do que a Bíblia. E ele diz, na sua pregação, ele diz o seguinte: olha, a pessoa que vai ler a Bíblia para ver se a igreja está certa ou está errada, ela está errada. Ela vai ver se a igreja está certa ou errada lendo a Bíblia. Ela, na verdade, ela não é católica, ela é protestante. Olha o pensamento. E muita gente cai nessa, por quê? Porque não lê a Bíblia. Então o que Jesus fazia constantemente? Ele abria a Bíblia para ler, ele pegava a palavra de Deus para ler, para conhecer. Pegue mais a sua Bíblia para ler. Pastor, eu não sei ler. Ouça. Hoje a coisa mais fácil que existe é a pessoa ter acesso à palavra de Deus. É ou não é verdade? Baixa o aplicativo da igreja no seu celular, que você vai ter 24 horas um pastor falando da fé para você. Mas não ouça só o nosso pensamento, ouve a Bíblia, ouve a palavra. Então ele fala que assim, Jesus ia sempre, era um costume de ele ir lá para ler. Versículo 17 fala assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Detalhe importante, gente, não é achou. Tem gente que lê a Bíblia assim, ó: deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo. Isso aqui eu não gostei não, deixa eu ver de novo. Isso aqui eu gostei. Não leia a Bíblia assim. Leia a palavra de Deus num todo. Leia a palavra de Deus, sabe, querendo aprender. Não é tirando sorte, não é tirando um versículo que você gosta ou deixa de gostar. Tem gente que a Bíblia que ela conhece é o Salmo 91. A Bíblia que ela conhece é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ela não sabe o que está escrito na palavra. Então aqui está escrito que Jesus pegou a Bíblia, pegou a palavra, e o que ele fez? Foi dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, ele achou, quer dizer, ele procurou, né, o lugar em que estava escrito. O que ele leu? Está escrito assim no versículo 18: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem, gente? Talvez na sua Bíblia está escrito evangelizar. Enviou-me a evangelizar ou a pregar boas novas para quem? Mas vocês não estão com a Bíblia? Qual é a palavra que está escrito aí? Evangelizar quem? Quem? Eu, hein? Quem, pessoal? Os pobres. Quem são os pobres? Os pobres é quem não tem dinheiro? Também. Existem dois tipos de pobreza. Qual é o primeiro tipo de pobreza? A falta de dinheiro. Isso muita gente se encaixa. Tem muita gente que não tem dinheiro, que ela vive uma vida precária em questão financeira. Quem é o outro tipo de pobre? É o pobre de espírito, é o pobre espiritual. Quem que é o pobre espiritual? É aquela pessoa que, ainda que ela tenha dinheiro, ela não consegue encontrar a felicidade. Você viu hoje, não sei se vocês viram, vou descer aqui um pouquinho. Vocês viram hoje que morreu o Maradona, né? Morreu hoje, 60 anos de idade, faleceu hoje. Quando você ouve falar do Maradona, qual o primeiro pensamento que vem à sua cabeça? Futebol, sim ou não? Ele era um bom jogador, um ótimo jogador de futebol, um dos melhores do mundo. Mas quando você lembra do nome do Maradona, por mais que ele conquistou dinheiro, por mais que ele conquistou fama, teve uma coisa que ele tentava usar
para suprir a necessidade dele, que era as drogas. Está vendo? É a pobreza de espírito. Quantas pessoas têm dinheiro, mas vai lá e se mata? Você já ouviu falar? Pessoas que se suicidam, mesmo tendo muito dinheiro. Você vê toda hora na televisão, pessoas que, por exemplo, porque o marido pegou as coisas e foi embora de casa, ela vai lá e põe um fim na própria vida. Perdeu o namorado, ela acha que ela perdeu tudo. Esse é o pobre de espírito, é a pessoa vazia por dentro. Ela pode até ter o dinheiro no bolso, mas falta a presença de Deus, falta tudo. Então essa pessoa é pobre para Deus. Então Jesus disse aqui que ele veio para quê? Para evangelizar essas pessoas. Nós um dia fomos pobres de espírito. Eu já fui pobre de espírito. Eu achava, eu acreditava que se eu fosse curado na igreja, se eu fosse curado, sinceramente, eu não precisaria mais nada. E quantas pessoas chegaram na igreja, um dia elas foram curadas e hoje elas estão ainda vazias. Quantas pessoas tiveram o marido de volta e hoje elas estão vazias? Elas ainda continuam tristes de coração. Sabe por quê? Porque a pobreza não é de conquistas, a pobreza é de espírito. Então é que ele fala assim, vamos ler mais? Versículo 18, né? Aí no finalzinho do 18 ele fala assim: enviou-me a curar os quebrantados de coração. Talvez na sua Bíblia está escrito os contritos de coração. O que é uma pessoa quebrantada de coração? Preste atenção. Tem muitas pessoas que sabe por que Deus não faz na vida dela o que Ele gostaria de fazer? Porque ela não tem o coração quebrantado. Vou te contar um exemplo aqui. Você lembra quando Naamã, você deve já ter ouvido falar sobre Naamã. Naamã tinha uma lepra. E o homem de Deus estava lá na sua cidade e Naamã quis ser curado. A empregada de Naamã disse o seguinte: olha, se você conhecesse o meu pastor, alguém teve que evangelizar. Se você conhecer a minha igreja, conhecer o meu pastor, certamente você já teria curado. Você já estaria. Vai lá que você vai ser curado. Então o que Naamã fez? Ele preparou tudo, chamou os seus servos, chamou as pessoas e foi até o homem de Deus. Quando ele chegou no homem de Deus, o homem de Deus nem saiu na porta para falar com ele. O homem de Deus mandou um servo. O servo sai, abre a porta e diz o seguinte: olha, Naamã, o meu Senhor mandou que você fosse lá e mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão, e você vai ser curado da lepra. Sabe o que Naamã fez? Naamã na hora ficou muito bravo. A Bíblia diz assim que ele saiu de lá indignado, revoltado, batendo os pés e dizendo o seguinte: que homem de Deus é esse aí? Eu achei que ele ia pôr a mão sobre o local da lepra e ia resolver o meu problema, mas ele nem olhou para minha cara. Vem cá, ele manda eu mergulhar no Rio Jordão, que é um rio sujo. Não tem muitos rios melhores do que esse. Até parece que eu vou mergulhar. E saiu lá, nervoso. Aí chega um servo dele e diz o seguinte: Naamã, se ele tivesse pedido para você uma coisa mais fácil, você não teria feito? Ele parou, pensou, falou a verdade. Foi lá, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e foi curado da lepra. A Bíblia diz que a pele dele se tornou como a pele de uma criança. Olha que coisa. Quando ele quebrantou o coração, o que aconteceu? Ele mudou totalmente. Hoje tinha um rapaz aqui no culto, primeira vez dele aqui na igreja hoje. E você vê que coisa interessante. Ele falou, quando acabou o culto, ele veio falar comigo, ele falou para mim: pastor, já me convidaram para vir na igreja muitas vezes. Muitas vezes já me chamaram para vir na igreja. E eu sempre falei: um dia eu vou. Mas aconteceu uma coisa agora. E ele falou assim: isso quebrou o meu coração. E eu tive que vir. Então quem é a pessoa que é curada, que ela resolve a sua vida na casa de Deus? É aquela pessoa que tem um coração quebrantado. Você viu escrito aí? E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esses são os que Jesus cura. Vamos ler mais? Qual o versículo que eu parei, pessoal?